Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa que eu intitulei como Traumato sem Estresse. Aqui nós vamos falar sobre fisioterapia na traumato e ortopedia, com o objetivo de compartilhar os conhecimentos, né, preparar os conteúdos para a disciplina desse semestre, e aumentar. Com isso, eu acredito que nós vamos aumentar nossas capacidades, nossas competências para atender melhor os nossos pacientes. Então, meu nome é Diogo Scalon, sejam todos bem-vindos, e o tema da live de hoje é como estudar para a disciplina de traumato e ortopedia. Aproveitando, né, que eu estou aqui gravando com várias câmeras, justamente para preparar esse conteúdo, deixar redondinho para os alunos que estão chegando na graduação. Quem está assistindo aqui vai ter momentos que eu vou estar olhando para um lado, olhando para o outro, é devido às câmeras que eu estou gravando e otimizando esse tempo. Para iniciar, eu preciso explicar o que é a disciplina de traumato e ortopedia, né, para quem está iniciando esse ciclo agora, né? A disciplina, ela contempla, né, ela une conhecimentos das disciplinas básicas, né, como algumas disciplinas assim que é lá desde o primeiro semestre até as que um pouquinho mais avançada dentro do curso, tá? Anatomia, fisiologia, cinesiologia, biomecânica, semiologia, muito importante, né? E aí a gente utiliza, então, alguns recursos terapêuticos, como a cinesioterapia, eletrofoto e termoterapia. Para o aluno que está chegando agora, parece que é muito conteúdo, tá? Não quero assustar, mas realmente tem muito conteúdo e a dedicação vai fazer parte. Por isso essa live introdutória, né, de como é que funciona a disciplina, vai facilitar a organização dos teus estudos, tá? Mas ela é uma disciplina onde nós temos várias oportunidades, tá? Até mesmo conhecer a biomecânica dos pacientes, que não é exclusividade dos pacientes da traumato e ortopedia, né? Mas a gente pode, então, atender outros pacientes, né? O que não é essa disciplina? Ela não é fácil, né? Ela não é decorar conceitos, ela não é mobilizar patela, alongar isquiotibiais, algumas estruturas aqui que eu já estou falando, já introduzindo, né? Também não é só dobrar e esticar o joelho. É uma piada interna entre os fisioterapeutas, né, que a gente, de áreas distintas, como da respiro e outras áreas, que falam que a traumatortopedia é um dobra estica de joelho, né? Não é só isso, tá? Assim como o fisioterapeuta que atende na respiro, um especialista em cardiorrespiratório, não é também uma atividade de manobrar e aspirar, né? Mas ela contempla esses exercícios, né? Além disso, ela não é só para tirar o paciente do leito, tá? Assim como não é só fazer massagem, ou ainda, que a gente fica ouvindo muito, né? Não é dar choquinho no paciente. O termo que a gente utiliza na termoeletroterapia, né, o termo choquinho, isso ali faz com que nossa atividade seja menosprezada, né? Mas sim, a eletroestimulação ou a eletroanalgesia, ela é muito importante em determinados pontos ou processos terapêuticos do nosso paciente. Por que ela é uma oportunidade, né? Como eu falei antes, é uma disciplina que tem uma grande oportunidade de aprendizado para aplicar em outros pacientes com outras lesões do sistema cardiorrespiratório que vão ter sequelas
sequelas no paciente do sistema músculo-esquelético, né? Então, a gente atende em todos os nossos pacientes, nós temos, então, um cuidado do sistema músculo-esquelético, mas que pode vir ser causa de outras enfermidades, como alguma doença do sistema cardiorrespiratório. Tá? E é uma grande oportunidade estudar traumato-ortopedia, porque eu vejo lá na frente, né, o aluno que está, quando se formar, eu vejo que o primeiro paciente vai ser um paciente com dor lombar, que provavelmente vai ser atendido no domicílio do paciente, né? Quando eu estava nessa fase, né, de aprender sobre a traumato-ortopedia, eu tinha muitas dúvidas, tinha muito entusiasmo em estudar isso, porque eu acreditava que a fisioterapia seria... esse seria o principal papel do fisioterapeuta, né? Trabalhar sistema músculo-esquelético na traumato-ortopedia. Mas eu fui vendo que tem outras áreas e a fisioterapia em si, ela tem um leque de possibilidades e oportunidades, mas sim, estudar a fisioterapia traumato-ortopédica, ela é fundamental, porque ela seria o berço da fisioterapia, né? Bom, qual é, então, quando eu falo que vocês vão atender, o primeiro paciente que vocês podem atender vai ser um paciente com dor lombar, é porque esse foi o meu paciente, né, a minha paciente, logo que eu me formei. E hoje não, essa semana passada fez 15 anos de formado, e eu vejo como mudou a forma de atender o paciente, a forma de entender as patologias, as disfunções musculoesqueléticas, né? Então, é uma grande oportunidade estudar sempre a traumato-ortopedia, porque nós vamos nos deparar mais cedo ou mais tarde. Muitas pessoas devem estar pensando, tá, mas e agora, né, o professor passou por tudo isso, né, tá dando aula agora com tanta dificuldade, mas eu vou conseguir também, né, eu acredito que eu consigo. E por isso eu te dou os parabéns, porque eu acho que todo mundo tem a possibilidade de aprender e superar todas as dificuldades. Já pode ter outros que pensam assim, tá, passou, levou quase 15 anos para entender algumas coisas, né? E eu vou desistir, né? Não quero mais, vou procurar outra coisa que seja mais fácil, né? Daí eu digo para ti, né, que está pensando em desistir. Até hoje, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, né? Tem muitas coisas que estão evoluindo, né? E, assim, eu até imaginava que depois de formado eu ia ficar um tempão sem estudar, né? Não precisar estudar mais. Mas no ano seguinte fiz uma primeira pós, e cada ano tem alguma atividade que eu tenho que estudar, não tem jeito, e eu acredito que para o fisioterapeuta estar sempre atualizado, não é lendo um artigo ou outro, né? É sim estudando, fazendo algum pós-graduação, algum curso de extensão. É muito importante que tenha isso, tá? E é importante que vocês anotem aí. As verdades de hoje podem não ser mais verdades amanhã, né? Ou daqui um tempo. Então, assim, como eu falei, né, o que eu aprendi para atender um paciente com dor lombar, hoje eu já não aplico mais aquilo que eu aprendi na graduação. Não porque meus professores não tinham capacidade de me ensinar coisas melhores, é porque era a forma como a área da saúde entendia as doenças, a lesão na coluna, né? Então, assim, é importante que a gente esteja sempre atualizado. Como eu estou falando como estudar, eu vou dizer aqui também o jeito errado de estudar, né? O jeito errado de estudar que eu vejo muito nos alunos, alguns aqui estão passando aqui e estão olhando,
que só vão para a aula, né, controlando aquelas faltas, né, controlando a frequência mínima que tem que ir na aula. Isso não está certo, porque já deu errado, né, já começa a pensar, não, eu vou ali para não reprovar por falta, né. Outra coisa de estudar errado, jeito errado de estudar, é não prestar atenção no que o professor fala durante as aulas. Só estudar pelos slides do professor. Estudar um dia antes das provas. Quem aqui, né, deixou para a última hora para estudar para a prova? E aí tentou decorar e não conseguiu. Pior ainda é colar do colega, né? Isso aí não teve nem a capacidade de fazer a sua própria cola, né? Porque fazer um rascunho lá com a tua cola, né? É como se estivesse estudando, né? Fazendo um breve resumo daquilo que tu imagina que vai cair na prova, né? Mas a gente não deve estudar para a prova, deve estudar, sim, para atender melhor o nosso paciente. Falei do jeito errado, mas agora eu queria falar do jeito certo, né? Em 5 passos. Jeito certo para estudar em 5 passos, sendo que a última que eu vou falar aqui é a mais importante, tá? Primeiro, estudar a disciplina, né? Ela tem que fazer sentido para ti. Ela tem que fazer com que tu queira estudar. Eu não quero que todo mundo pense que a fisioterapia, a traumato-ortopédica é o caminho, tá? Mas é uma das que tem grandes possibilidades. Eu acredito que eu já vivo ela 15 anos formado e sempre fui dedicado à traumato-ortopedia, então lá se vai uns 20 anos nessa área e eu vejo como tem possibilidades, né, de crescimento, tá? Primeiro, quando a gente for estudar, né, tem que fazer sentido. Mas aí eu queria que você respondesse para ti mesmo, tá? 3 questões a respeito, porque uma coisa é tu ter o conhecimento, o conteúdo, né, sobre a traumato, mas eu queria que refletisse principalmente a ti, tá? Primeiro, quem tu é? Tenta te descrever quem tu é. O que tu faz, ou o que tu fez na tua vida, que se um dia tu não estiver mais aqui, as pessoas vão lembrar de ti por isso, tá? A falta que tu vai sentir fazer por isso. E o que você tem até agora? Se foi pela fisioterapia, se foi com outras origens, né, sei lá, de alguma outra atividade que fazia, tá? Então, número 1 é fazer sentido para você, te entender, te conhecer. Depois, se organize. Se organize da forma pessoal e profissional para poder estudar. Naquele momento que tu for estudar, tu conseguir o tempo, né? Organizar para fazer o tempo para estudar com qualidade, tá? Estudar com qualidade. Priorizar o que tu precisa fazer naquele momento. Então, para isso a gente tem que ter uma agenda, fazer uma agenda. Ah, eu não gosto de agenda, eu me sinto preso na agenda. Se começar a usar a agenda e ter os teus momentos e colocar lá o momento certo para estudar, tu vai conseguir, então, priorizar, focar no teu trabalho, no teu estudo. E aí, nisso, falando em foco, né, tu precisa eliminar aquilo que te atrapalha. Algumas estratégias que eu uso, né, o celular tem que estar longe, porque ele toca o tempo todo, né, é um sinalzinho, ou ainda, se não pode trabalhar sem o celular, né, desativa todas as mensagens, assim, principalmente grupos de família, né, para que não seja interrompido na hora que tu está estudando. O ideal seria estudar o máximo de tempo possível, né? Eu sei que muitas pessoas trabalham junto com o estudo, mas então, se trabalha, se tem um tempo escasso, naquele momento do estudo, se dedica a ele, foca nele, tá? Depois, número 4, disciplina. A gente não é disciplinado
para o estudo. Poucas pessoas são, tá? E a disciplina é um treinamento de glúteos. Por que treinamento de glúteos? Treinamento de glúteos é ficar sentado. Treinar os glúteos, né, é treinar sentado. Não é ficar assistindo um vídeo somente deitado. Tu tem que fazer anotações, tu tem que utilizar o teu tempo e fazer teu resumo, escrever, é muito importante. Então, disciplina é treinamento. E às vezes a gente não está afim de fazer, não está afim de estudar, mas tu colocou no teu cronograma lá, na tua aula, tem que fazer o teu estudo. Fazer o que precisa ser feito. Essa é a frase de um paciente meu, né, que eu uso para sempre. Usei ele, peguei para mim, né? Fazer o que precisa ser feito. Nem sempre a gente quer fazer, mas a gente precisa fazer porque precisa ser feito. Aqui, ó, o Maico botou aqui. Me disseste que em vez de estudar, é como ir na academia, dia após dia, sem falhar. É isso aí. A gente tem que treinar o músculo, né, para fortalecer, né, e aí treinar aqui sentado aqui, porque a gente treina os glúteos, treinar a coluna, e aí tu tem que ficar sentado e poder escrever. Valeu. Onde buscar o conhecimento? Esse é o quinto e último, talvez não, é o mais importante, né? É o objetivo principal aqui da live, né? Primeiro, onde é que se busca? Quando vocês estão entrando nessa disciplina, estudando sobre ela, né? Quem vai preparar é o professor. O professor vai fazer a curadoria dos conteúdos, né? Porque hoje a gente tem o acesso disponível em toda a web, a gente tem a possibilidade de acessar várias informações, mas ela vem sem filtro, né? Ela vem em alguns momentos, e isso não é só para nós que estamos estudando a fisioterapia, é também para o paciente, para o leigo, né? E aí que dá um pouco as confusões. E nós temos que estar preparados, né? Então, entender o momento de aplicar uma técnica, o momento de aplicar um exercício, de prescrever o exercício para o paciente. De repente, ele está numa fase mais inicial, a gente não pode botar um exercício mais avançado, tá? E isso aí é importante que vocês aprendam também. Os alunos têm que aprender qual é o momento certo de aplicar as técnicas, né? Para o aluno iniciante, que está tomando os primeiros passos agora na fisioterapia traumato-ortopédica, tá? A gente tem que aprender com os livros, né? Se fala muito em artigo científico, né, que a gente deve buscar, se embasar em artigos científicos para tratar melhor nosso paciente. Concordo, né? Mas assim como o exercício que a gente vai passar para o nosso paciente nas fases distintas, né, o aluno, né, quem está aprendendo, está recém-iniciando na jornada do estudo, tá, ele tem que aprender conceitos básicos, né? E isso está muito bem descrito na literatura, em livros, né? E hoje nós temos a facilidade dos livros virtuais, né? Em bibliotecas virtuais. Então, assim, eu lembro quando eu estava na graduação, eu tinha que ir na biblioteca buscar livro desse tamanho aqui, né? E folhear, né? Eu tenho até hoje, tenho vários livros aqui, né? Mas a gente tem a facilidade hoje das bibliotecas virtuais, né? Já no momento que o estudante ou o profissional já está do nível intermediário para avançado, aí sim, né, nós temos que buscar artigos científicos. E os artigos científicos, eles devem, então, a gente tem que saber selecionar, saber filtrar quais artigos que valem a pena ser lidos, quais artigos que não têm viés de tratamento, né, de conduta, tá? Então, assim, aprender a ler os artigos são muito importantes, tá? Existem várias plataformas, né? Vamos lá, PubMed, é onde que eu costumo mais pesquisar, né? Na Cielo, tem a Cochrane seria a biblioteca onde teriam
artigos de maior qualis, né? Onde a publicação nela, ela é melhor, né? Ela é melhor selecionada, os artigos que entram lá. Algumas revistas consagradas, que a gente vai direto no site delas, como a JOSPT, a PEN, JAMA, ONCLOS, né? Então, saber escolher, né, os artigos para ler, tá, é muito importante. Aqui, sugiro que se leia revisões sistemáticas, né? Vamos lá, dentro da classificação lá, eu prefiro que se leia ensaios clínicos randomizados para cima, tá? Ensaios clínicos randomizados, revisão da literatura, revisão sistemática e revisão da sistemática com meta-análise. Aí, assim, é mais fácil de acertar, tá? É mais fácil de pegar uma revista que tenha qualidade, tá? E, por fim, nessa quinta, né, eu também sugiro, né, eu acho que isso vocês aqui já devem fazer, que é seguir fisioterapeutas que são criadores de conteúdo. Eu sigo vários, né? Eu aqui, essa minha primeira live, não era minha pretensão de ser um criador de conteúdo, porque eu já aplico isso para os meus alunos, né? Mas, enfim, foi uma ideia, a gente está de férias, parece que a gente tem mais tempo para fazer as coisas, e daí resolvi fazer isso. Então, já estou gravando aqui, e estou gravando aqui para entregar para eles também uma atividade, tá? E aí, não queria me estender muito, né? Mas eu tenho uma mensagem aqui final, assim, para quem está me acompanhando até agora. Se você acha que você sabe todas as respostas, talvez é porque você não fez todas as perguntas. Tá? E isso serve muito para aquilo que a gente está estudando. Vocês já ouviram aquela frase, só sei que nada sei, de Sócrates, né, filósofo grego? Cai muito aqui. Tá? Cada vez mais eu entendo, tá, que o meu papel como professor, ele não é só ensinar conteúdo, ele é ajudar o aluno a seguir o caminho de uma busca de novos conhecimentos, fazer com que o aluno seja, né, mais proativo, mais autodidata, e o professor só vai auxiliando na seleção dos conteúdos. Tá? Leve a sério os estudos, você vai colher os seus frutos mais adiante, pode ter certeza disso. Tá? Que, como se diz, que os frutos, a colheita, o plantio, ele é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Seja ela boa ou seja ela ruim. Só que isso só depende de cada um de nós, né? Então, se for bom, tu vai colher frutos bons, né? Obrigado por todos estarem aqui, tá, até agora. Vou fazer o melhor desse ano para mim. Tá? Esse ano eu decidi, tá, que vai ser um ano excepcional para mim. E eu queria convidar quem quiser participar, né, desse movimento, né? Vamos lá que o negócio vai fazer o melhor ano da sua vida também. Tá? Um forte abraço e até a próxima. Pretendo fazer em seguida. Um grande abraço.